Viva, chegou ao Biosfera. Faltam poucas semanas para completar um ano sobre a tragédia que se viveu na Madeira a 20 de fevereiro. Como está a recuperar a ilha? Foi à procura de respostas que voamos até ao arquipélago. Os incêndios de agosto deixaram a Madeira mais vulnerável aos impactos das chuvas torrenciais. Muita rocha fraturada poderá ser trazida em costa abaixo e ainda não foram construídas barragens de contenção nas ribeiras. Em 12 meses repararam-se vias de comunicação e canalizaram-se muitos ribeiros, uma opção que tem sido contestada. No entanto, uma das maiores fragilidades da ilha mantém-se. A população continua a não saber o que fazer em eventos como o de 20 de fevereiro. A equipa do Biosfera testemunhou o caos em que se transforma a ilha durante períodos de chuva intensa. Com o geógrafo madeirense Raimundo Quintal, percorremos alguns dos pontos já intervencionados e vimos a resposta que dão aos temporais. Idalina Perestrelo, da Quercos, leva-nos à Ribeira Brava e à Serra d'Água, onde o tempo parece não ter passado. E o geólogo Domingos Rodrigues mostra-nos algumas soluções para travar e monitorizar o fluxo de detritos. Ficamos ainda a conhecer a estratégia de recuperação delineada pelo Governo Regional da Madeira. Do reino vegetal trazemos-lhe o pilriteiro. Este arbusto já inspirou por toda a Europa poetas e romancistas. Conheça-o no bilhete de identidade desta semana. E ainda as escolhas do Biolivros, as notícias da semana e a análise ambiental através de vários índices. Estes são alguns motivos para permanecer na companhia do Biosfera nos próximos minutos. No último ano, a Madeira registrou 6 eventos de risco devido à precipitação intensa. A equipa do Biosfera pôde testemunhar um deles e verificou que as obras realizadas até agora ainda não estão a conseguir dar resposta a estes eventos. As imagens que se seguem mostram-lhe como, em 2 horas de chuva, o caos se instala e as fragilidades ficam à vista. Comecem a apelar nas escolas, que não saiam das escolas, o pessoal que fique nas escolas, mas para aqui, com a criança para a escola. Isto é uma loucura, ele já não roda, estão disparados a fazer aquilo. O que mudou na Madeira depois do dia 20 de fevereiro de 2010? Foi com a missão de encontrar respostas para esta pergunta que começamos uma viagem pelo Funchal, numa quinta-feira cinzenta que ameaçava chuva, mas ninguém imaginava o quanto a precipitação desse dia iria ajudar a perceber a realidade madeirense. Já os primeiros pingos caíam quando chegamos ao sítio da Fundoa, ao lado da Ribeira de Santa Luzia e do seu afluente, o Ribeiro da Cal. Aqui deparámos-nos com um caso surpreendente. Esta fábrica de pão, parcialmente destruída no dia da tragédia, foi reerguida exatamente no mesmo local. 2 anos antes, quando ela estava em construção, tinha chamado a atenção para os enormes riscos de construir uma unidade destas na base de uma escarpa tão perigosa. Estão a tentar estabilizar esta escarpa, mas mandava o bom senso que, para salvar vidas e bens, que esta unidade nunca tivesse voltado a funcionar. O ribeiro foi desviado do leito natural para não afetar a fábrica, mas a escarpa permanece instável. A terra sem vegetação está à mercê de uma chuva mais forte e as derrocadas são uma ameaça latente. O Ribeiro da Cal é hoje um canal amuralhado e impermeabilizado. Lá embaixo vemos a Ribeira de Santa Luzia, onde muito material rochoso se vai acumulando. Debaixo de uma chuva que ainda não se tornou intensa, os caudais seguem serenos. Avançamos para o Ribeiro da Pena, onde a 20 de fevereiro morreram 6 pessoas. Sob aguaceiros fortes, analisamos as questionáveis opções de requalificação. O que me parece preocupante é que se aumentou de facto e bem a altura dos muros, mas manteve-se muito apertada a secção de vazão. Não se criaram ao longo do trajeto espaços para dissipar energia. O mais recente estudo sobre o risco de aluviões na Madeira, encomendado pelo Governo Regional, salienta que soluções destas não são as mais adequadas. O que vai acontecer aqui é que a água vai
ganharam uma velocidade extraordinária. Nós estamos aqui há meia dúzia de minutos, não havia qualquer água aqui a montante, verdade, e agora já começa a aparecer. E vemos aqui a zona que está impermeabilizada da estrada, já a verter água para dentro do ribeiro. O tempo de resposta de um ribeiro deste é de 1 hora, quanto muito 2 horas, mas 1 hora no máximo, para que possa dar uma cheia catastrófica. Impossibilitados pelo mau tempo de subir mais a serra, voltamos para trás. Pelo caminho já vemos ruas debaixo de correntes de água. Quando chegamos à estrada luso-brasileira, as piores previsões confirmam-se. Há meia hora estivemos lá em cima a mostrar o ribeiro canalizado, depois passámos num setor intermédio, aqui não houve canalização ainda e a estrada luso-brasileira voltou ao fim de nem sequer 1 hora de água a funcionar como uma ribeira. Reparem, e os carros estão a circular aqui, já devia de haver uma intervenção da Proteção Civil a proibir completamente o tráfego nesta zona, porque agora a fase seguinte, se continua a chover, é que vai haver carros por aqui abaixo, estão em consciência completa a passar por aqui. Era aqui que devia ter sido feita a primeira intervenção do Ribeiro da Pena? Ou, pelo menos, esta zona devia ter sido intervencionada na mesma altura em que fizeram a intervenção aqui acima, junto à Estrada do Livramento. E intervir é tirar esta impermeabilização? Intervir seria ter de fechar esta estrada durante algum tempo e alterar o trajeto desta estrada de forma a refazer este segmento, a voltar a dar a este segmento do Ribeiro da Pena o caminho que era o seu caminho natural. Isto é a prova mais que evidente de que as obras que foram feitas neste momento não estão a responder de facto, às necessidades. Apesar do cenário assustador, este ribeiro, tal como a maioria das linhas de água da ilha, não foi contemplado pelo estudo técnico feito recentemente pelas equipas do Instituto Superior Técnico, da Universidade da Madeira e do Laboratório Regional de Engenharia Civil. Este caminho vai depois despejar grande parte desta água na via rápida e a partir daí vai procurar diferentes ribeiros que vão para as ribeiras maiores, até aqui irá para a Ribeira de Santa Luzia. E de manhã, quando subimos, a Ribeira de Santa Luzia ainda estava praticamente seca. E agora deve Se nós estar... tivermos hipótese daqui a pouco de lá ir, vamos verificar que o caudal já é um caudal significativo. Que rua é esta? Isto é o caminho do monte. É o e velho esta caminho do água monte. é água da chuva só? Só a água da chuva. Da água de 1 hora de chuva. Numa situação destas, em que nós temos casas, estradas, temos tudo isto impermeabilizado, o que é que se pode fazer a partir de agora? É só avisar as pessoas? Neste momento, só avisar e esperar que a chuva passe. Mais tarde viemos a saber que várias ruas da Baixa ficaram inundadas e no Curral das Freiras, uma derrocada destruiu uma casa, a precipitação chegou aos 38 litros por metro quadrado. Quando a chuva abrandou, descemos a serra e encontramos o Ribeiro da Cal e a Ribeira de Santa Luzia com caudais completamente diferentes dos que vimos horas antes. Nem passaram 3 horas, os homens estavam lá em cima a trabalhar, como se nada fosse com eles, nem proteção civil, ninguém os alertou. E vejam que passado 3 horas, mas apenas cerca de 1h30 de chuva, só cerca de 1h30 de chuva, veja-se uma unidade que eu há pouco referia que nunca devia ter sido reaberta, como está ali a funcionar, continua a funcionar, quando ainda há muitos riscos, com aquela queda de água mesmo ali atrás. Felizmente a chuva foi parando e os ribeiros conseguiram dar vazão a tanta água, mas em cerca de 3 horas conseguimos sentir, ainda que de forma suave, o caos em que se transforma a Madeira num cenário de chuva intensa. Mais ainda, percebemos quão vulneráveis continuam as pessoas e como as intervenções pesadas não conseguirão fazer frente à força da natureza. O que é importante referir é que este fenómeno está a surgir com uma intensidade e com uma periodicidade muito maior do que acontecia até meados do século XX. Portanto, as respostas também têm de ser diferentes.
A Madeira está hoje mais vulnerável ao poder destruidor das chuvas torrenciais devido aos incêndios que ocorreram em agosto. Há mais rocha disponível para ser levada pelas águas e as barreiras de contenção ainda não existem. Além disso, o leito das ribeiras precisa de ser alargado, o que não tem acontecido. À primeira vista parece um ribeiro sossegado e de pouco caudal, mas estas imagens estão muito longe de retratar o poder da Ribeira Brava. A 20 de fevereiro, as águas torrenciais destruíram dezenas de casas, muitas delas estavam praticamente dentro do leito da ribeira. A estrada adjacente já foi recuperada, mas a margem está transformada num aterro, onde também encontramos um estaleiro. São materiais para obra e geralmente são materiais para grandes obras do próprio governo regional. Muita gente tem alertado para o perigo que aquela acumulação de material naquele estaleiro de obra e torna-se para toda a vila da Ribeira Brava, que fica abaixo ainda. Em caso de grandes chuvas, em caso de arrastamento de material, será todo levado para a vila, para o centro da Ribeira Brava. O estaleiro foi feito ali, não foi agora, portanto é um estaleiro que já existia e que foi feito para obras da própria estrada, que tem estado a ser feito ao longo dos anos, e foi autorizado porque a Ribeira tem largura suficiente naquela zona para permitir a passagem das águas, como aconteceu. Portanto, o estaleiro não sofreu com o 20 de fevereiro. Eu pergunto-me como é que é possível permitir isto? E o Governo Regional sabe disto. Isto não é uma novidade para eles sabem, eles têm conhecimento disto. Estas lamas até vieram do estaleiro, neste momento, onde eles devem ter uma zona de depósito de lamas, de triagem, aquilo tudo. Mas como se vê, eles vieram aqui deitar um pouco ao lado. A Ribeira vai ser, em termos futuros, toda canalizada entre a zona que já está canalizada, que fica ali nas proximidades, e a Serra d'Água, portanto, ela vai ser toda canalizada. Estamos a fazer o projeto e o estaleiro, depois das obras acabadas, vai naturalmente sair dali, não vai continuar ali. A canalização e o empartamento parecem ser soluções populares para domesticar os ribeiros. Quase todas as linhas de água, do Funchal à Ribeira Brava, tiveram este tratamento. O que se pretende, efetivamente, com isso é fazer com que se discipline, digamos, o leito da ribeira, dos ribeiros, nessas zonas. Quando questionado sobre a intervenção feita no Ribeiro da Pena, onde estivemos anteriormente, o secretário regional não tem dúvidas. Não houve tratamento, houve alargamento do ribeiro e, portanto, nessa medida, o trabalho que foi feito é o trabalho correto. Na zona de uma instalação chamada Instalação da Jolimar, não sei se já lá esteve, aí nessa zona o ribeiro tinha uma extensão de cerca de 150 metros, creio eu, totalmente coberto e mais estreito, e ele foi quase todo posto a descoberto, com exceção de uma entrada para essa instalação e da própria estrada, que naturalmente tinha que ficar coberta, com exceção dessa extensão, o ribeiro foi tudo posto a descoberto, foi alargado, foi aprofundado, portanto em maior altura, e satisfaz perfeitamente numa situação que ocorra de estacionalidade. Algumas canalizações, feitas a seguir ao 20 de fevereiro, revelaram-se inúteis no evento de 21 de outubro, obrigando a reparações. Por isso, estas soluções devem ser usadas com cautela, tal como recomenda este estudo recente que avaliou o risco de aluviões na ilha e permite perceber os processos naturais vividos durante o temporal. As conclusões a que chega, porém, não são novidade e vão ao encontro do que se tem dito nos últimos anos. É importante reter material sólido, diminuir a vulnerabilidade das áreas, assim como criar sistemas de previsão. Nós já tínhamos isto tudo no Plano Regional da Água. Portanto, um plano que já existe há alguns anos e que já falava na necessidade de se estudar e de não se canalizar as ribeiras. Portanto, o Governo Regional, que foi a entidade promotora desse Plano Regional da Água, já tinha em sua posse muitas ideias e muitas soluções para aquilo que não se deve fazer. O maior pecado deste estudo é não apontar exatamente as causas humanas, quem foram os responsáveis por algumas obras que se fizeram e que foram indutoras de situações complicadas. Essa avaliação também não teve em conta o impacto dos incêndios de agosto, que destruíram 11% da ilha e 92% da área do Parque Ecológico do Funchal.
Se já era importante reflorestar para reter rocha e terra, agora é imprescindível. Se nós